ela registra um episódio que consta do período posterior ao cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, ele é um divisor de águas na história dos judeus do Antigo Testamento, porque eles passaram um bom tempo peregrinando no deserto até alcançarem a terra prometida. Quando eles alcançaram a terra prometida, Deus falou não somente por Moisés, por Josué, pelos demais juízes e por profetas, que se eles fossem desobedientes, eles seriam transportados da terra prometida para uma outra terra estrangeira. Então eles foram avisados por muitas vezes, mas mesmo assim insistiram no pecado e o dia da profecia se cumpriu. A maldição é porque Deus direcionou para o seu povo uma palavra de bênção e uma palavra de maldição. A palavra de bênção: se vocês forem fiéis, eu vou prosperar o celeiro de vocês, a casa, a terra, vocês vão ser prósperos. Mas se vocês me desobedecerem, não seguirem os meus mandamentos, vocês vão sofrer a penalidade disso. E como eles foram desobedientes, a parte da profecia que tratava da penalidade se cumpriu e eles foram levados para a Babilônia e passaram 70 anos debaixo do cativeiro babilônico. Quando o cativeiro babilônico acaba, o Império Persa toma conta, agora de tudo aquilo que a Babilônia havia conquistado, e é justamente nesse período em que entra o livro de Esther, já depois do período do cativeiro. Depois deste cativeiro, Israel teve o privilégio de retornar à sua casa. Eles puderam retornar a Jerusalém, mas a questão é que já haviam se passado 70 anos, então muitos morreram no cativeiro. Uma nova geração havia se levantado, e essa nova geração que havia se levantado tinha adquirido paz com aquele território, com aquela nova terra, com aquela nova moradia, e muitos estavam bem-sucedidos em paz e em tranquilidade. Então, tanto que foram poucos os que retornaram para Jerusalém. Retornou a primeira remessa, e alguns anos depois retornou uma segunda remessa. Mas antes de retornar essa segunda remessa, nós temos o livro de Esther. E o livro de Esther veio nos trazer um dos pontos onde houve quebra de paz entre os judeus e a terra onde eles viviam cativos. Como assim, irmão, quebra de paz? Porque eles estavam vivendo uma vida quieta e sossegada, no meio dos babilônios, no meio dos persas, estavam vivendo tranquilamente. Mas até que houve um dia em que um homem incomodou o território onde eles habitavam. Aleluia, Jesus. E este homem foi Mardoqueu. Eu quero começar falando nessa noite a respeito do preço da fidelidade. Quando o rei Assuero comandava a Pérsia, ele promoveu um cidadão chamado Amã. E este Amã era um homem perverso de coração, era um homem mau. E era decreto, era lei dos persas que todo aquele que fosse promovido, que estivesse em um lugar elevado entre os príncipes, por onde ele passasse, as pessoas precisavam se prostrar diante dele como sinal de reverência. Acontece que Mardoqueu, de dois motivos, um ou talvez os dois, ele não se prostrava diante do Amã. Mardoqueu não se dobrava diante de Amã, muito provavelmente porque Amã era descendente dos Amalequitas, que eram inimigos ferrenhos do povo de Deus, ou talvez simplesmente porque ele tinha no seu coração o propósito de se prostrar somente diante do único Deus verdadeiro e poderoso. Glória a Jesus, aleluia. Por um desses dois motivos, ou talvez pelos dois, Mardoqueu não se dobrava diante de Amã. O Amã nem tinha percebido isso, até que alguém um dia chegou com ele e falou: tu nunca prestou atenção que um certo Mardoqueu não se dobra quando tu passa? Começa a prestar atenção, e nós ficamos sabendo que este homem é o judeu. Até que Mardoqueu começou, até que Amã, melhor dizendo, começou a observar aquilo e viu que Mardoqueu não se dobrava diante dele. E ele propôs no seu coração matar não somente o Mardoqueu, mas como ele sabia que Mardoqueu era judeu, ele propôs no seu coração eliminar
com toda a raça dos judeus, eliminar com todos aqueles que fossem judeus que ainda habitavam ali naquele reino babilônico e persa. Os irmãos entendem que parece que está havendo aqui um mover de Deus, é como se Deus estivesse dizendo: vocês estão no lugar onde vocês não deveriam estar, o cativeiro já acabou, eu já libertei vocês daqui e vocês precisam retornar para o lugar que é de vocês, a terra prometida. Glória a Jesus, aleluia. E foi necessário se levantar um homem fiel a Deus, um homem que não se dobrava, um homem que não abria mão dos seus princípios, para que o povo recebesse um choque de realidade. E a perseguição foi que provavelmente tem impulsionado uma segunda remessa dos judeus de volta para a terra prometida. Nós não precisamos esperar a perseguição para buscarmos a Deus. Nós não precisamos esperar o levante do inferno para nós buscarmos e almejarmos as mansões celestiais. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui apenas por uma temporada, apenas por alguns dias. Aleluia. Ainda que a gente tenha, de certa forma, alguma paz, alguma tranquilidade, alguma prosperidade onde nós vivemos. Aliás, isso é fruto daquilo que está escrito em Jeremias 29:7, onde a palavra de Deus nos diz para nós orarmos pela terra onde habitamos, porque em ela tendo paz, nós também teremos paz. E muito provavelmente alguns judeus fizeram isso. Enquanto eles estiveram cativos na Babilônia, eles oraram a Deus por aquela terra e eles conseguiram ter paz. Muitos construíram fazendas, fizeram plantações, adquiriram famílias e estavam vivendo bem. Mas quando chegou o dia de voltar para casa, muitos ainda estavam acomodados. E Deus deseja nos despertar destes últimos dias para não nos acomodarmos com as aquisições aqui da terra, para não nos acomodarmos com as coisas deste mundo, porque nós não somos daqui, mas nós temos uma terra prometida para a qual nós iremos morar eternamente. Aleluia. O interessante é que a fidelidade a Deus, ela tem um preço muito alto. Ser fiel a Deus não atrai somente bênçãos. Ser fiel a Deus atrai as bênçãos de Deus, atrai a sua presença e atrai a sua proteção. Mas ser fiel a Deus também faz com que se levantem muitos inimigos. E quando os inimigos se levantam, nós precisamos nos manter firmes. Aleluia. E quando nós nos mantemos firmes na nossa fidelidade a Deus, e os levantes que acontecem são somente contra nós, até aí tudo bem, até aí beleza. Se Mardoqueu soubesse que Amã desejava matar somente a ele, talvez ele não tivesse se incomodado muito. Mas quando ele descobriu que o decreto que Amã havia elaborado era para exterminar o povo judeu, aí ele se angustiou, aí ele se preocupou. Até que ponto você está disposto a levar a sua fidelidade para com Deus? Existem pessoas que abrem mão da fidelidade a Deus diante das primeiras consequências contra si mesmo, contra o seu conforto, contra o seu orgulho. Aí ele já abre mão, não dá certo para mim, é muito difícil, é muito pesado. Mas existem aqueles que são capazes de suportar tudo mais um pouco que vem contra si. Aleluia, Deus. Mas que muitas vezes não conseguem suportar quando vem contra a sua família, quando vem contra a gente querida. Você estaria disposto a permanecer fiel a Deus, mesmo quando você visse a sua família sendo perseguida em nome dessa fidelidade? Eu ouvi, quando eu era criança, uma história de um missionário que, por pregar a palavra de Deus, foi preso, ele, a mulher e a filhinha pequena. Uma pessoa cavou um buraco e ficou com a pá estendida, cheia de terra, jogaram o missionário lá dentro com a sua família e falaram: agora nega ou morre todo mundo. Ele por si mesmo estava disposto a morrer, mas quando ele viu a esposa e a filha chorando, que ele foi abrir a boca, a esposa dele interrompeu imediatamente: mas não negamos, pode lançar e nós morreremos juntos por fidelidade a nossa Deus. Aleluia, Deus. Você está disposto a ir até o fim em nome da sua fidelidade para com Deus? Vamos continuar. Nós lemos o versículo de número 14 a respeito de que tudo tem um propósito.
E havia, na verdade, um propósito de Deus para com a chegada de Esther até o trono. Não, em momento algum, Mardoqueu incentivou Esther para chegar até lá na intenção de proteger a si mesmo. Ele nunca teve essa intenção, até porque quando ele começou a ser perseguido por Amã, Esther já era rainha. Então não havia da parte dele nenhum interesse particular, nenhum interesse próprio. Tudo que ele desejava era ver a sua afilhada, a sua filha de criação bem sucedida. Era tudo que ele desejava. E ele investiu nela. Mas para que ele pudesse investir nela, para que chegasse esse momento oportuno, algumas coisas precisavam acontecer antes. E a primeira coisa que eu vejo, que eu destaco aqui, é a questão da rainha Vasti. A rainha Vasti, muitas pessoas leem o texto e acabam criticando ela, porque ela foi desobediente ao seu esposo, o rei. Mas nós vamos prestar bem atenção no capítulo 1 e versículo 11, a intenção dele e dos seus companheiros não era das melhores, eles já estavam embriagados. A Bíblia diz que o seu coração já estava alegre do vinho, eles já estavam embriagados. O propósito dele era que ela viesse demonstrar a sua beleza, mas a sua beleza que ela vinha demonstrar não era o vestido com a qual ela estava vestida. Entenderam? Acredito que todo mundo já entendeu. E por causa disso ela se manifestou dizendo não. Ela sabia que isso poderia fazer com que ela perdesse a sua coroa real, a sua posição de rainha, mas ainda assim ela disse não em nome de sua honra. Ela disse não para o rei, ela disse não para todos aqueles que estavam junto com ele, ela disse não para 120 províncias que estavam ali reunidas. Ela é uma das mulheres mais corajosas que eu vejo na Bíblia. Ela disse não, ela se posicionou, ela prezou pela sua honra. Ela de maneira alguma iria se expor diante daqueles que ali estavam, apenas para agradar o pedido que o rei havia lhe feito. Existem momentos que nós precisamos tomar posicionamento e dizer não. Talvez não seja uma das palavras mais difíceis de se pronunciar, seja uma das respostas mais difíceis de se dar. Quando alguém vem pegar algo emprestado que você não queria emprestar, você empresta, o coração está, não, pode levar, tá? Só tem que dar. Mas a vontade é de dizer não. E realmente dizer não é muito difícil. Mas Vasti se posicionou em nome de sua honra. Ela se posicionou e dessa maneira, mesmo perdendo o seu lugar como rainha, mas ela pôde ficar conhecida como uma mulher que não se dobrou diante de um pedido supostamente constrangedor. Quando a rainha Vasti perde a sua posição de rainha, abre-se vaga para novas concorrentes. E diante dessa concorrência, Mardoqueu enxerga uma oportunidade para Esther, a sua prima. Ele era o primo mais velho, os pais dela morreram e ele a assumiu como sendo sua própria filha. E desejando o melhor para ela, ele falou: enfrenta, vai que cola, de repente está certo, Deus abençoe. Só que para que ela chegasse até lá, ela não chegou sozinha. Ela não chegou pelo seu próprio mérito ou somente pela sua beleza, porque havia outros requisitos exigidos pelo rei além da beleza. E nós vemos no capítulo 2, versículo 11, que ela era supervisionada por Mardoqueu. Não era permitida a presença de homens lá dentro, mas todo dia ele passava lá por fora, olhando por fora da cerca e conversava com ela. E aí, como é que está? E ela compartilhava com ele, ele dava dicas para ela, e ela contava as coisas para ele, e ela era supervisionada. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de supervisão. Nós temos que largar a prepotência de lado. Às vezes nós somos prepotentes e queremos resolver tudo sozinho, com a própria força, porque eu posso, porque eu sou capaz. E existe por aí hoje em dia uma pregação, uma pregação antropocêntrica, o homem no centro.
você pode, confie em si mesmo, você é mais você. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a dependermos acima de tudo de Deus. Aleluia. E a dependemos também uns dos outros. Glória a Jesus. Nós dependemos uns dos outros para caminhar e para alcançar objetivos. Glória a Deus. Ela não dependeu somente da ajuda do seu pai de criação, mas ela dependeu também da ajuda de um dos eunucos, aquele que era o mais experiente, que trabalhava mais tempo com o rei. Ela achou graça diante dele. Capítulo 2, versículo 15 diz que ela era agradável, que ela achara graça diante dos homens e diante das pessoas. Ela era uma pessoa boa de se conviver. É certo que todos nós temos espinhos, que todos nós temos problemas, mas nós somos conhecedores dos nossos problemas e somos conhecedores dos nossos espinhos. Nós temos que engolir o nosso próprio orgulho, temos que abrir mão de direitos, temos que abrir mão de posicionamentos, às vezes, dependendo das circunstâncias, das situações, para sermos agradáveis aos outros. Glória a Deus. Muitas vezes nós nos posicionamos em nome de uma verdade, em nome de um não concordo. E tem uma frase que diz, na verdade a palavra de Deus nos deixa claro que a verdade liberta. Aí nós adaptamos, na verdade dói, mas liberta. Mas o problema é que a verdade dita fora de tempo mata. Pode ser verdade, mas dito fora de tempo, nas circunstâncias erradas, do jeito errado, mata. E Esther era alguém que sabia se posicionar, que sabia se tornar agradável para com as pessoas. Em momento algum ela abriu mão da sua fidelidade a Deus, em momento algum ela abriu mão da sua fé, em momento algum ela abriu mão da obediência ao seu pai. Mas mesmo assim ela conseguia ser agradável a todas as pessoas. Esther é um exemplo de que é possível ser agradável e ser fiel a Deus ao mesmo tempo. Glória a Jesus. Claro que eu estou falando de sermos agradáveis, especialmente na nossa convivência. O próprio Jesus disse que o mundo nos odeia, mas não é porque o mundo nos odeia que eu vou me tornar odiável por meus próprios esforços. Se o mundo me odiar pela minha fidelidade a Deus é uma coisa. Agora o mundo me odiar porque eu sou insuportável, aí é um problema que eu preciso resolver, que eu preciso aprender com Esther. Esther tinha uma obediência incondicional. Capítulo 2, versículo 20, ela já estava lá dentro. Ela já era querida, ela já tinha tudo para ser a primeira. Mas mesmo assim, capítulo 2, versículo 20 de Esther diz que ela em tudo obedecia ao seu pai, mesmo não sendo mais, estando mais sob os cuidados dele, sob a tutela dele, mas ainda assim ela ouvia os seus conselhos e em tudo era obediente a ele. Enfim, Esther chega lá, sendo supervisionada, sendo agradável, sendo obediente, ela alcança a posição de rainha. E quando ela alcança essa posição de rainha, talvez os planos dela era viver, como dizem as historinhas infantis, feliz para sempre. Pronto, agora é ser rainha até o dia que eu morrer. Mas ela não esperava que a fidelidade do seu pai viesse trazer tamanha consequência para o seu próprio povo. Mas por algum motivo, Esther pensou que as coisas que estavam acontecendo não chegariam até ela. Para começar, ela estava bastante desinformada, enquanto todas as províncias estavam no maior rebuliço por causa da lei que havia sido emitida, e as cartas enviadas para todas as províncias. Todos os judeus estavam desesperados, sabendo que dentro de 11 meses eles iriam morrer. A sentença de morte deles estava assinada. Engraçado, por coincidência, a sentença de morte dos judeus emitida aqui por Amã, trazendo do calendário hebraico e colocando para o nosso calendário, seria no dia 13 de março, o dia que estava marcado para que todos os judeus fossem eliminados.
Hoje nós estamos no dia 15 de março, mas no mês de março era o dia que estava marcado, o mês que estava marcado para a sentença de todos os judeus naquela época. E Esther estava desinformada a respeito disso. Ela fica sabendo que o seu pai está lá na calçada da casa real, vestido de pano de saco, com uma corda de silício amarrada na cintura, né? Uma corda de silício, uma corda áspera. E as pessoas, às vezes, quando estavam assombradas com alguma coisa, ou quando queriam protestar contra algo, faziam um jejum, vestia roupas de saco, colocava cinta na cabeça e na cintura, colocava esse cinto como uma espécie de penitência, né? Que é um cinto lá, com uma corda áspera que machucava a pessoa. E Mardoqueu estava neste visual, neste look, na porta do palácio, sentado. E quando os servos de Esther veem aquela situação, comunicam para ela manda enviar roupas para ele não aceita, e ele comunica, né, através de recado, né, daqueles servos, o que estava acontecendo. Quando ela é informada, a primeira palavra dela, a primeira desculpa de Esther é, né, não, mas não tem como eu falar com o rei. Em outras palavras, ela como se ela tivesse querendo dizer, eu não posso fazer nada, né? Vocês vão ter que dar um jeito com vocês, porque eu não sou chamada diante do rei já faz 30 dias, e se eu aparecer diante dele sem ser chamada, eu posso morrer. Ela estava neste momento planejando salvar a própria vida em detrimento da vida do seu povo. É quando Mardoqueu lhe abre os olhos e diz: não pense que porque você é rainha, você vai escapar. No momento que souberem a tua nacionalidade, o povo a qual tu pertence, tu vai cair na espada também. E quem sabe se não foi justamente para esse momento e para essa circunstância que Deus não te colocou aí. Aleluia, Deus, glória a Deus. Agora veja aqui o quão maravilhoso é sermos fiéis ao nosso Deus. Glória a Jesus. Deus sabia de tal modo da fidelidade de Mardoqueu que já havia preparado o trono para Esther, porque sabia que a fidelidade de Mardoqueu ia bagunçar com todo o império. Aleluia. Aleluia. Deus se antecipou a isso. A tua fidelidade a Deus pode fazer com que Deus antecipe diversas situações. A tua fidelidade a Deus pode fazer com que portas sejam abertas, mesmo sem você ver. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Santo é o teu nome, meu Deus. Aleluia. Quando ele fala essas coisas para ela imediatamente toma um posicionamento, cai na real, abre os olhos, sai da zona de conforto. E Deus hoje, meus irmãos, quer fazer isso conosco. Aleluia, Jesus. Deus quer nos retirar da nossa zona de conforto. Glória a Deus. Aí a gente está olhando aqui os países vizinhos, para os irmãos em continentes longínquos, e pensando, não, isso aí nunca vai acontecer comigo. Vamos orar pela nossa nação. Vamos nos despertar para um avivamento espiritual. Aleluia. Ainda que haja perseguição, mas se estivermos debaixo de um avivamento espiritual, nada nos para, nada nos Glória a cala. Jesus. Porque durante toda a Bíblia e a história também comprova isso, que o povo de Deus é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas só tem essa habilidade, só tem, né, esta característica aquele que vive uma vida verdadeiramente avivada na presença de Deus, avivada diante do Senhor. Este posicionamento de Esther me faz entender que os desígnios de Deus, o propósito soberano de Deus, não exclui a nossa responsabilidade. Muitas vezes acontecem catástrofes, aí nós cruzamos os braços e nos lamentamos, dizendo, porque foi a vontade de Deus. Será que foi dele? Muitas vezes alguém morre, aí nós caímos naquela desculpa, não, porque Deus quis levar. E nós estamos sempre colocando as responsabilidades na costa de Deus. Será se algo não poderia ter sido feito? Será se uma atitude
mas um livramento viria de outra forma e de outro lado, mas o massacre iria começar, o massacre teria se iniciado, perdas teriam acontecido. Entende? Então o propósito de Deus, a soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade. Aleluia. Aí nós não oramos, nós não pedimos, nós não clamamos, e como ultimamente estamos falando muito sobre avivamento, nós não oramos a Deus por avivamento, e a gente fica todo tempo naquela, na hora que Deus quiser derramar, Deus derrama. Deus vai derramar diante a nossa responsabilidade como crentes de orar, de clamar, de pedir, de implorar. Aleluia. Glória a Deus. Se a soberania de Deus resolvesse tudo sozinho, para que seria necessária oração? É para isso que existe oração, porque o reino espiritual é uma via de mão dupla. Deus opera derramando bênçãos de lá para cá, mas nós daqui para lá também suplicamos, clamamos, adoramos, pedimos. Aleluia. E é assim que as coisas funcionam. Mesmo agora estiver recebendo conselhos do seu tio, do seu primo, do seu pai, ela precisou tomar um posicionamento de jejum e oração antes de fazer algo. Antes de entrarmos nesse detalhe, Jesus certa vez estava entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, e as pessoas iam clamando: Hosana nas alturas, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E alguns fariseus, doutores da lei, alguns homens importantes que estavam por ali falaram: oxe, tu não está vendo isso aí não? Tu vai repreender eles não? Aí Jesus falou assim: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão no lugar Glória a deles. Jesus. Aleluia. Se nós nos calarmos, meus irmãos, em relação àquilo que Deus tem para nós estamos quietos, inertes, sem tomar nenhuma atitude. Se nós nos calarmos, Deus levantará as pedras se necessário para que clamem em nosso lugar. Diante da rebeldia do profeta, Deus fez com que uma jumenta abrisse a boca e falasse, para que o profeta voltasse, ao seu entendimento, voltasse à sua razão. Deus é capaz de levantar as pedras para que clamem em nosso lugar, se nós não nos movermos, se nós não fizermos alguma coisa em prol do crescimento do reino de Deus e da salvação do seu povo também. Mas tudo é certo, que tudo tem um propósito. Sejam as bênçãos de Deus, ou sejam as adversidades que vêm, elas estão vindo com algum propósito, e pode ser um propósito de nos fazer orar mais, Aleluia a Deus. de nos fazer buscar mais a Deus. No caso de Esther, ela conclamou um jejum entre todos os judeus de 3 dias, sem comer e sem beber. Um jejum normal na Bíblia, toda vez que a Bíblia se refere a um jejum que não diz que não bebeu água, significa que é um jejum normal, um jejum que você se abstém somente de comida. Um jejum que você se abstém de água e de comida é um dos jejuns mais severos que tem, porque o processo de desintoxicação do corpo acontece de maneira muito rígida, de maneira muito áspera. A água ajuda no processo de desintoxicação do corpo, mas quando não se bebe água, você passa por um momento muito severo em que o corpo está se desintoxicando. E por isso, o jejum de 3 dias sem comer e sem beber é dos jejuns mais severos que existem. Talvez nos dias atuais nós não sejamos capazes de realizar um jejum desse mesmo nível, por causa das coisas industrializadas que comemos, enfim. Mas o que é certo é que eles fizeram um jejum do mais alto nível de severidade, humilhando o próprio corpo e pedindo alguma direção de Deus. Não foi o jejum deles que trouxe estratégia, direção de Deus e coragem para Esther. A verdade é que o jejum não muda a Deus, mas ele muda a nós. Ele muda a nossa personalidade, ele muda o nosso próprio caráter e nos torna mais suscetíveis a alcançarmos a